Fala galera, estamos de volta para mais uma aulinha de física, essa matéria que você ama. Hoje a gente vai falar sobre a relação de Mayer e o expoente de Poisson. Bom, esse assunto é um pouquinho mais rebuscado, a gente está ali no finalzinho da termodinâmica, né? Mas vamos dar uma olhada que parece ser um pouco mais complexo, mas é simples, tá? É fácil da gente entender. Então vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui para analisar. Bom, eu estou colocando aqui um diagrama de fases, né? Pressão por volume. E a gente tem aqui o desenho de duas isotermas, que a gente já estudou, né? Essa curva aqui, todos os pontos sobre essa curva possuem a mesma temperatura T2, e essa aqui, todos os pontos sobre a curva possuem a mesma temperatura T1, né? Bom, agora imagine o seguinte, eu vou sair do ponto A e vou para o ponto B, através de uma transformação isovolumétrica, olha lá, volume constante. E eu vou sair do ponto A e vou para o ponto C, através de uma transformação isobárica, olha lá, pressão constante. Certo? Então eu vou sair, vou pegar o gás, que está num determinado estado termodinâmico, que é o estado A, e eu vou levar ele para o estado B e para o estado C. Mas veja que, indo de A para B, ou indo de A para C, o gás vai sofrer a mesma variação de temperatura. Claro, porque no ponto A ele tinha a temperatura T1, e no ponto B e no ponto C, ele terá a temperatura T2, que é igual, né? Esses dois pontos pertencem a essa isoterma. Muito bem. Ou seja, se a variação de temperatura de A para B e de A para C é igual nos dois casos, né? A gente pode dizer, então, que a variação da energia interna também é igual. Porque, lembra, a energia interna é função exclusiva da temperatura. A energia interna depende da temperatura quando a gente está falando de um gás ideal, né? E é o que a gente está estudando aqui. Então, a variação da energia interna aqui é igual à variação da energia interna aqui, porque a variação de temperatura nesses dois processos também é igual. Show? Bom, agora a gente vai analisar como é que seria essa variação de energia interna. Por quê? Porque aqui, ó, não há trabalho, né? Como aqui a transformação é isovolumétrica, o volume é constante, o trabalho aqui é zero. E aqui há trabalho. Então a gente vai ver que tem uma certa diferença ali. Alguém vai ser diferente ali. E a gente vai analisar quem é essa grandeza que é diferente para essas duas transformações. Tá legal? Então vem comigo aqui para o quadro para a gente começar a escrever isso. Então, ó, galera, a gente começa escrevendo o seguinte, que a variação da energia interna no processo AB é igual à variação da energia interna no processo BC. Isso por quê? Porque a variação de temperatura no processo AB é igual à variação de temperatura no processo BC. Perdão, é AC. Certo? É de AB e depois de AC. São dois processos. Muito bem. Bom, vamos lá. Vamos escrever a primeira lei da termodinâmica para o processo AB, que é um processo isovolumétrico. Vamos voltar lá para a gente confirmar? Olha lá. AB é um processo isovolumétrico. O volume é constante. Então o trabalho é zero aqui. Então vamos escrever a primeira lei da termodinâmica para esse processo. Então vem comigo, ó. Delta U AB vai ser igual a Q menos trabalho. É a primeira lei da termodinâmica, só que esse cara é zero. Certo? Muito bem. Como é que seria a variação da energia interna para o processo AC? Bom, para o processo AC, houve uma transformação isobárica, pressão constante. Então vai ter trabalho. Inclusive tem uma formulazinha para o trabalho. Calor menos trabalho, que é pressão vezes a variação do volume. Beleza? Bom, só que eu sei que esse cara é igual a esse cara. Então tem alguma coisa errada aí, porque se esse cara é igual a esse cara, eu estou dizendo que Q no processo AB é igual a Q do processo BC, vou botar aqui, ó, processo AC, menos o trabalho.
Ou seja, o calor trocado nesses dois processos não é igual, né? Esse cara não pode ser igual a esse, porque o trabalho não é zero. O trabalho é P delta V. Vou botar logo P delta V aqui. Certo? Muito bem. Então, se o calor trocado não é igual nos dois processos, o que aconteceu aí? Bom, vamos lá. Vamos substituir o calor. Ó, cuidado, ó. A gente sabe que o calor sensível, né, é um gás, aquilo ali que a gente está trabalhando, né, um gás ideal, ele continua sendo um gás ideal, então ele não vai mudar o estado físico. O que aconteceu nos dois processos? Variou a temperatura dele, né? Então lembra, o calor responsável pela variação de temperatura, por provocar variação de temperatura, é o calor sensível. Então isso aqui, ó, a gente tem aqui, nesse calor, um MC delta T igual a um MC delta T menos P delta V. Certo? O calor no processo AB e o calor no processo PC. No processo AC. Só que olha aqui, tem um porém, ó. Eu vou chamar esse calor específico aqui, no processo AB, de calor específico a volume constante. Né? Porque aqui no processo AB, foi um processo onde o volume não variou. No processo AC, a pressão que foi constante. Então eu vou dizer que esse calor específico aqui no processo AC é a pressão constante. Esse cara que vai ser diferente. Porque você pensa, ué, é o mesmo gás, não é? Se é o mesmo gás, essa massa aqui é igual. A variação de temperatura nos dois processos também foi a mesma. Então esse ΔT é igual a esse ΔT. Então por que esse calor é diferente desse calor? Só tem uma coisa que pode ser diferente ali. É o calor específico nos dois processos. O calor específico, ele é diferente. O calor específico do gás, quando o volume é constante, é diferente do calor específico quando a pressão é constante. E é isso que a gente vai fazer, tá? Na verdade aqui, ó, eu vou colocar aqui no cantinho, é o seguinte. Você lembra que o número de mols é igual a massa do gás sobre a massa molar. Esse é o número de mols, né, de um gás. Você pega a massa total e divide pela massa molar. Então a massa de um gás pode ser escrita como, pega esse M e passa para lá, pode ser escrita como massa molar vezes o número de mols. No lugar desse M aqui, eu vou colocar isso, ó, massa molar vezes o número de mols, tá? E depois eu vou pegar esse calor específico junto com a massa molar e vou associar isso. Eu vou estar calculando o calor específico molar. O calor específico molar de um gás. Tá certo? Então isso aqui vai ficar assim pra gente, ó. Vai ficar NCV ΔT igual a NCP ΔT. Ou seja, mestre, e o Mzão? Não, o Mzão junto com o calor específico, eu chamei de calor específico molar. Uma outra grandeza. O calor específico molar a volume constante e o calor específico molar a pressão constante. E aqui, ó, o P ΔV, olha que interessante. Lembra da equação de Clapeyron? Então isso aqui são as relações que a gente já conhecia, que a gente está usando ali. Lembra da equação de Clapeyron? Ó? PV igual a nRT. Bom, se eu tiver então um PdV, eu vou ter igual a nR ΔT. Que esses caras aqui são constantes para o nosso gás. Então, se eu pegar o P ΔV, se eu variar o volume, eu vou ter uma variação na temperatura, que foi o que aconteceu. Ou seja, no lugar do P ΔV, eu vou botar aquilo ali, ó. nR ΔT. Tá legal? Agora, veja que eu tenho N ΔT em todo mundo, ó. N ΔT, N ΔT. E aí, matematicamente, o que eu posso fazer aqui é simplificar, né? Eu vou cortar o ΔT de todo mundo, eu vou cortar o N de todo mundo. Cuidado, você de casa que está pensando, ué, mas ele está cortando um N com dois N's? Não é assim que faz a simplificação, né? A simplificação acontece da seguinte maneira. Ou você tira de todo mundo, ou você não tira de ninguém. Não importa se aqui tem 10 termos e ali só tem um termo.
Você não tira 1 para 1. A ideia é ou tira de todo mundo ou não tira de ninguém. Então tirei de todo mundo. Todo mundo tinha N e todo mundo tinha ΔT. Tirei de todo mundo. Cheguei numa relação final aqui bacana, que é o seguinte, ó. CV igual a CP menos R. Tá certo? Em outras palavras, ó, vou escrever aqui. CV igual a CP menos R. Se eu passar o R para lá positivo e o CV para cá negativo, eu chego nessa relação aqui, ó. CP menos CV é igual a R. Isso aqui é chamado de relação de Mayer. O calor específico à pressão constante menos o calor específico molar a volume constante é igual a R. R é aquela nossa constante, né? R é a constante dos gases ideais, né? Constante geral dos gases ideais. Tá legal? Bom, essa relação, inclusive, onde que a gente usa isso? Como é que aparece isso? Isso vai aparecer, por exemplo, na transformação adiabática. Quando você tem lá o gráfico da transformação adiabática, né? Lembra lá o gráfico da transformação adiabática? Ela é uma curvinha também, só que não é uma curva igual à isoterma, né? Você tem aqui a isoterma, que é a temperatura constante, não é isso? A adiabática, ela faz algo assim, ó. Ela tem uma inclinação diferente. Essa daqui é a adiabática, que é a transformação sem a variação, sem a troca de calor. Transformação adiabática é quando não há troca de calor, certo? Essa transformação, essa curva aqui, ela é diferente da temperatura, da isoterma. Por quê? A gente define aquela curva, a gente prova que aquela curva ali, ela respeita uma certa relação. Que relação é essa? É essa daqui, ó. Nessa transformação adiabática, PV elevado a gama é uma constante. Por isso que na isoterma, PV é uma constante. Na adiabática não é PV simplesmente, é PV elevado a gama. Por isso que ela tem uma inclinação diferente da isoterma. Tá? PV elevado a gama é uma constante. Aí você me pergunta, quem é o gama? O que é o gama? O gama é o expoente de Poisson. O gama é justamente CP sobre CV. Tá legal? Então tá aqui. CP sobre CV. A razão entre esses calores específicos aí, a pressão constante e a volume constante, me dá o expoente de Poisson. Esse expoente de Poisson aparece aqui na transformação adiabática. Então, numa transformação adiabática, isso aqui é válido. Isso aqui é uma verdade. Tá? E é isso aqui que mostra o porquê que a curva adiabática ela é diferente da curva isoterma. Né? Na isoterma, PV é constante. Na adiabática, PV elevado a gama é constante. E quem é o gama? É a razão entre os calores específicos ali. Tá legal? E aí você pode achar esses valores, né? Para um gás monatômico, por exemplo, porque se CP é menos CV igual a R, você pode substituir aqui. Né? Você coloca lá o CP no lugar do CP, você coloca R mais CV, você vai achar aqui essa relação. Tá legal? E vice-versa. Então, expoente de Poisson aparece apenas na transformação adiabática, tá? E a relação de Mayer mostra pra gente que o calor específico não é constante para qualquer situação. O calor específico depende da transformação que você está fazendo, certo? Se fosse uma transformação isovolumétrica, a volume constante, se fosse uma transformação a pressão constante, o calor específico do gás ele é diferente em cada uma dessas duas transformações. Maravilha, galerinha? Isso aí foi para finalizar, para fechar a tampa da termodinâmica. Show? Então, vem para cá. Espero que você tenha curtido aí. Deixa eu passar aqui a nossa telinha. Ficamos por aqui e aguardo vocês no próximo episódio.